Então, o que ela mostra ali para nós sobre os nossos traumas, né? Então, a gente vê ali que o Vecna, ele predominou entre os três, né? O Will, a Max e a Steve, que é a 11. Então, por que que esses três esses três atores, eles representaram muito bem o papel, falando um pouquinho ali sobre os traumas, né? Então, como que a conexão. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos dar continuação ao nosso vídeo falando um pouquinho sobre a série Stranger Things e os impactos emocionais dos nossos traumas com uma análise divertida, né? Então, vamos usar a série para usar como uma forma divertida de analisar, né, o que acontece na série e acontece na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, ali na quarta temporada, que eu acho que foi uma das melhores temporadas, né, da série. Para mim, no meu ver, foi uma das melhores, principalmente no nono episódio ali. Então, o que ela mostra ali para nós sobre os nossos traumas, né? Então, a gente vê ali que o Vecna, ele predominou entre os três, né? O Will, a Max e a Steve, que é a 11. Então, por que que esses três esses três atores, eles representaram muito bem o papel, falando um pouquinho ali sobre os traumas, né? Então, como que a conexão que a nossa mente inconsciente, né, vamos dizer assim, que o Vecna é a nossa sombra inconsciente, o Vecna representa para nós aquelas nossas traumas, nossas fobias, nossos medos inconscientes que está dentro de nós, o nosso ego. Então, quando a gente olha pro Vecna, realmente ele é, né, desde menininho ali, né, ele desempenha esse lado sombra desde a infância dele, né, e ele demonstra para nós essa característica psicopata dele desde o início, né, ali quando ele aparece na quarta temporada. Então, vamos dizer que essa seria o nosso lado sombra, o Vecna seria o nosso lado sombrio, e que muitas vezes nós temos na nossa vida. Então, muitas vezes o nosso lado inconsciente a gente deixa de lado, até porque a maioria dos nossos traumas os nossos traumas tá no nosso inconsciente. Então, 95% da minha mente, ela é feita de inconsciente, é onde está os nossos traumas, onde estão os nossos bloqueadores. Somente 5% é onde está a minha consciência de saber analisar, interpretar aquilo, saber se aquilo realmente está certo ou errado para minha vida. Então, como a nossa mente, ela 95 está tudo que eu vivenciei, tudo que eu passei. Então, o Will mesmo, né? Quando ele foi na primeira temporada, que ele foi, né, capturado e levado para o mundo invertido, ele demonstra ali que quando ele retorna, ele tem aqueles medos, ele começa a enxergar. Então ele cria essa conexão muito forte com o Vecna, porque ele consegue sentir a presença, ele consegue, né, como ele diz assim, como está dentro de mim. Então a gente consegue sentir nos nossos traumas, sentir, né, aquele medo inconsciente que está dentro de nós. A Max, né, com a morte do Billy, o irmão dela, por ter experienciado aquela cena, que foi uma cena bem impactante para todos nós que assistimos a série, então aquilo causou um trauma dentro dela, um sentimento não só de medo, mas de culpa. E quantas vezes nós se sentimos culpados pelas coisas que acontecem, pelas coisas que acontecem com os outros. Então essa culpa inconsciente está dentro de nós. Será que eu sou uma boa mãe? Será que eu realizo bem o meu trabalho? Será que eu sou uma boa esposa, um bom esposo? Então, dentro de nós existe sempre as culpas de alguma coisa e que faz com que essas culpas dentro de nós estão vibrando e criando nossos fantasmas, que seria a personagem lindíssima da Max, né? Que é uma das personagens assim que eu mais amei durante a série. Né? Então, demonstra exatamente o quê? Quando o irmão morre, ela se sente culpada e ela se isola, né? Então, ela termina com o Lucas, o namoro dela com o Lucas, e ela se isola dos amigos, ela vive num mundinho fechadinho, tanto que o Lucas diz para ela, né, ali na série mesmo da quarta temporada, ele diz, né, você está igual um fantasma, porque ela para de viver, ela vive isolada de tudo e de todo mundo, não expõe seus sentimentos, não fala o que está sentindo, né? Pela culpa inconsciente que ela tá. Então, o modo de refúgio dela foi se escapar vivendo isoladamente, né? Ela começou a se isolar de todo mundo. E isso fez com que ela fosse a vítima do Vecna. Então, foi, né,
Então, o lado sombrio, o lado inconsciente, que seria o Vecna, tomou conta dela. Então, ele conseguiu tomar conta exatamente pelo esse sentimento de culpa e isolamento que ela teve. Então, olha quantas vezes a gente faz isso e deixa que esse sentimento de culpa tome conta de nós e deixa o nosso lado sombrio falar mais alto, aquelas vozinhas que a gente acaba escutando, né? Você não é bom o suficiente, você é culpado, você... Então, quantas vezes nós temos essa vozinha de pensar mais negativo do que positivo, de realmente estar sempre vendo o lado ruim das coisas, tudo que acontece, eu não olho como aprendizado, eu não olho nunca, eu olho sempre pelo lado negativo, isso sempre acontece comigo. Olha, eu não disse que a minha vida só acontece coisas ruins. Então, essa vibração, essa frequência faz com que o nosso inconsciente projete mais disso. Então, eu estou sempre reto projetando através dessa culpa mais disso na minha vida. Então, a série, ela vem demonstrar esse sentimento de culpa, não só da ansiedade, não só das fobias social, do nosso lado inconsciente, da nossa sombra, mas também das nossas culpas internas que vão adquirindo ao longo da nossa trajetória. Lindo, né? E a gente vê desde pequena, né? Então, a Max, que é uma criança ainda, a gente vê que desde pequena a gente vai guardando. Por quê? Porque a criança, ela simplesmente, ali, acho que na terceira, quando ela aparece ali, o irmão dela culpa por eles terem ido embora para Hawkins, eles simplesmente culpa ela por eles estarem ali. Então, a culpa dela não é só quando o Billy morre, ela já traz isso dentro dela, né? Então a gente vê bem isso durante a temporada ali, né? Os nossos medos, as nossas fobias internas. E também a negação. Quantas vezes nós negamos o que está diante dos nossos olhos? Então, os moradores de Hawkins, eles negam todos os acontecimentos que vêm desde a primeira temporada, eles estão negando sempre. E lá na quarta, quando se cruzam, né? Quando vem aquele que se cruza ali, então, que a Max abre ali e eles se cruzam, que é a quarta, né, que morre pelo Vecna, e mesmo assim, com vários acontecimentos, com vários indícios, mortes durante, é mais fácil acreditar no conhecido, naquilo que eu já tenho uma imagem, do que perceber o desconhecido. Isso que nós fizemos? Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Então, é melhor viver o que eu já conheço. Então, a infelicidade conhecida do que a felicidade desconhecida. Então, quantas vezes nós neutralizamos dentro de nós, porque por medo do desconhecido, por medo do novo, e não vamos atrás de algo melhor para nossa vida. Por quê? Porque o impacto aqui. E isso, a quarta temporada, ela mostra bem certinho, né, que os moradores ficam neutro do que está realmente acontecendo na sua cidade. Por quê? Porque eles não querem enxergar. Então, eu prefiro enxergar um trauma conhecido do que algo novo, algo diferente. Então, eu me anulo para o que é diferente, eu me anulo, né, para aquela coisa que é desconhecida. Então, a quarta temporada ela traz bem isso que a gente aplica no nosso dia a dia. Então, muitas pessoas continuam naquele casamento por medo da solidão. Eu não sou feliz, mas eu tenho medo de buscar o novo, eu tenho medo de buscar uma felicidade, eu tenho medo de começar tudo de novo. Eu fico nesse trabalho que eu não gosto, mas ao menos eu estou acostumado, familiarizado com isso aqui. E do que ir atrás de um novo trabalho, de que ir atrás do novo, do desconhecido, recomeçar tudo de novo. Então, a quarta temporada ela traz exatamente o que a gente experiencia e o que a gente visualiza no nosso dia a dia. Eu costumo ficar na zona de conforto, não ir atrás dos meus sonhos, dos meus metas, dos meus objetivos. Por quê? Porque eu estou ali paralisada, né? Porque eu estou acostumada com aquilo ali. Então eu paraliso e fico ali na zona de conforto. Não está bom, mas também não está tão ruim, ou às vezes está ruim, mas é conhecido. Eu prefiro ficar aqui quietinho na minha, né? Então essa negação dos moradores mostra a nossa negação. Então, o que nós estamos aprendendo a lidar com ansiedade, fobia social, culpa, negação o tempo inteiro? Olha quantos ensinamentos lindos essa série de criança está trazendo para nós, olhar para os nossos filhos, né, impactando que os nossos filhos, o que os nossos filhos estão escondendo de nós, olhar nas entrelinhas, saber olhar para eles com amor e carinho, de poder
aquilo que, né, a 11 mesmo demonstra lá no primeiro, né, não receber amor, não receber carinho, que isso impacta na vida de uma criança e isso vai passando para a fase adulta, tudo isso aí. Nós também temos a Nancy e o Steven, né? Eu adoro esses dois, né? A minha filha aqui não me escute porque ela não gosta muito do Steve. A Nancy e o Steve, eles demonstram ali o pai e a mãe. Então, ânima e ânimos, que representa o quê? O nosso feminino e o nosso masculino. Então, o tempo inteiro na série, desde lá da primeira temporada, eles são o quê? Os protetores, né? Eles estão ali como um arquétipo de proteção para essas crianças. Então, essas crianças têm os protetores, né, que é a Nancy e o Steve, eles estão o tempo inteiro trazendo essas crianças para perto, protegendo essas crianças, demonstrando que um traz a força, né, a consciência nossa, a nossa força, o nosso consciente, a nossa razão, e o Steve ali, né, então, por aquele lado meio dele infantil, que até na primeira temporada ele traz ali o arquétipo, né, do ego, o arquétipo sombrio, e aí depois ele vai mudando, e isso é lindo na série, que ele tem uma transformação muito linda na série, e vai demonstrando esse lado mais, né, patriarcal, de simplesmente a pegar aquelas crianças como uma babá, né, que ele ainda dá risada e diz que ele queria um monte de filho, ele diz isso para Nancy, queria um monte de filho, né, e que ele já estava acostumado a lidar com isso, por quê? Porque ele abraça as crianças. Então, ele abraça essas crianças da série. E quantas vezes nós precisamos ser um pouquinho Nancy e Steve na nossa vida, com nós mesmos, né? Saber equilibrar o nosso yin e o nosso yang, saber equilibrar as nossas emoções, a nossa parte feminina e masculina, para que tudo dê certo. Então, eles vão para o mundo invertido na quarta temporada, Nancy e Steve, né? Para conseguir, né, destruir o Vecna. Então, o tempo inteiro eles estão mostrando que eles estão tentando trabalhar os seus medos, os seus anseios, né, que é a nossa parte inconsciente, que seria o Vecna, a nossa parte inconsciente. Então, como eu preciso ter equilíbrio, se eu quero vencer os meus medos internos, que Nancy e Steven juntos, eles conseguem vencer Vecna. Por quê? Porque eles trabalham o yin e o yang, eles trabalham o equilíbrio, eles trabalham razão e emoção junto. Então, esse equilíbrio entre os dois faz com que autodestrua o nosso ego interior, o nosso inconsciente, os nossos medos, nossos traumas, nossas fobias. E para isso, sem esse equilíbrio, não teria. Vamos dizer que só a Nancy fosse para lá, ela não conseguiria, porque precisa desse equilíbrio entre o nosso feminino e o nosso masculino para poder conseguir equilibrar as nossas emoções, o nosso lado razão e o nosso lado emoção, o equilíbrio da nossa mente consciente e inconsciente. Quando eles obteve esse, vamos dizer assim, esse equilíbrio, eles conseguiram destruir, né, o Vecna na última temporada.